Olá, pessoal. Bom, novamente aqui, professor Thiago Pereira, ensinando para vocês a parte de Física 1 aí da provinha do Enem. É uma prova bem dinâmica que ela tem mudado com o tempo, mas que ela é porta de entrada aí para a maioria das universidades brasileiras. Então, se tem uma coisa que compensa, acredita em mim, é estudar para a prova do Enem, tá ok? Então, vamos seguir o nosso baile com os movimentos. A gente trabalhou até agora com movimentos na vertical. Agora, nós vamos trabalhar com movimentos que também possuem componentes horizontais, que eles acontecem tanto na vertical quanto na horizontal. Então, eles acontecem em dois eixos. Eles vão acontecer na vertical e na horizontal. Tá, mas como trabalharemos movimentos na vertical e na horizontal? Para isso, o Galileu, de novo ele, deu uma ajuda aí pra gente com o princípio da simultaneidade. Se um corpo possui um movimento composto, cada um dos componentes se realiza como se os demais não existissem e no mesmo intervalo de tempo. O que é um movimento composto segundo a ideia do Galileu? Um movimento que não é composto, por exemplo, é um movimento em linha reta. Ele não é composto. Ele é um movimento em linha reta. Agora tenta imaginar o seguinte, eu vou pegar isso aqui e vou movimentar em linha reta. Vou pegar isso aqui e eu vou girar. Girar também é um movimento composto, mas vamos fingir que não é. Tá? Porque eu posso ter um movimento composto junto com um movimento composto junto com um movimento composto. Mas vamos supor que girar não é um movimento composto. Ele é um movimento puro. Ir para frente em linha reta é um movimento puro. Porque é. Tá, eu vou girar. Ok. Eu vou para frente em linha reta. Ok? Agora eu vou girar e eu vou para frente em linha reta ao mesmo tempo. Percebeu que fez uma espiral? Essa espiral é a composição entre ir para frente e girar. Se eu conheço a equação do movimento de rotação, que é inclusive a nossa próxima aula, se eu conheço as equações do movimento de rotação, e eu conheço as equações de quem vai para frente, um movimento uniforme, por exemplo, que eu já conheço o movimento uniforme, é só falar que ele é um movimento uniforme em linha reta, o tal do movimento retilíneo uniforme. Então, se eu conheço equações do corpo que vai para frente, se eu conheço equações do corpo que gira, as duas juntas me dão um movimento helicoidal. Acontece que o Galileu falou que cada um se realiza como se o outro não existisse. Apesar de girar e ir para frente, o corpo vai para frente como se o girar não estivesse acontecendo, como se ele não estivesse girando. Então ele continua indo para frente, e aí ele fica girando. Mas, se eu pegar e for calcular ele indo para frente, ou ele indo para frente e girando, ele está com 3 metros por segundo, indo para frente normal, indo para frente girando. Indo para frente normal, no instante 10 ele vai estar aqui. Indo para frente girando, no instante 10 ele vai estar aqui também. Então, é como se outro movimento não existisse. Tá? Você consegue enxergar um movimento só, mas na verdade eles são dois movimentos e eles são distintos. O que acontece com um movimento não influencia no outro. O girar não influencia no ir para frente. Então ele vai para frente e gira, mas as equações de ir para frente continuam iguais e as equações de girar continuam iguais. Só que agora você tem um movimento helicoidal. Então você vai pegando e vai transformando movimentos mais simples em movimentos mais complexos através disso, tá ok? Você pode agora trabalhar movimentos mais complexos através disso. Pois bem, o nosso primeiro exemplo disso é o lançamento horizontal. Então o lançamento horizontal, o que é o lançamento horizontal? Chega aí que eu te explico. Ó, eu pego um corpo e faço ele cair. Eu lanço ele. Ele vai para frente e ele cai. Ó, vou aumentar aqui a altura. Ele vai para frente e ele cai. Então se eu fizer isso aqui, ó. Opa, girou aqui. Se eu fizer isso aqui, ó. Ele for para frente e cair, esse movimento é um lançamento horizontal. Então ele vai para frente e cai. Uma bolinha você faz cair sobre uma mesa. É uma bala que sai do mármore, que vai cair. Mas, então, é um movimento horizontal e que depois ele é sujeito às equações da queda livre, como a gente já viu na aula anterior. Tá.
Mas aí surge a nossa primeira premissa. O que nós trabalharemos a partir de agora é esse movimento no vácuo. Então, a gente vai novamente desprezar todas as forças resistivas. Tá? Nós trabalharemos de novo esse movimento no vácuo. Tá ok? Então, teremos uma aceleração na vertical, que é a aceleração gravitacional. Na horizontal, não teremos aceleração. Interpreta isso e lembra da nossa aula de movimento uniforme. Na horizontal não tem aceleração. Aonde não tem aceleração é movimento uniforme. Porque no movimento uniforme a velocidade é constante. Se a velocidade no movimento uniforme é constante, não vai ter aceleração. Porque ó, velocidade constante não tem variação de velocidade. E a aceleração é variação de velocidade. Então se tem velocidade constante, a velocidade não varia, não tem aceleração. Tá ok? Então, no eixo horizontal não tem aceleração. Na vertical, opa, você já conhece que na vertical tem uma aceleração. Lembra qual é a aceleração na vertical? Dá uma pausada aí se quiser lembrar. É a aceleração gravitacional, né? Tem uma aceleração na vertical que é gravitacional. Então, na vertical continua sendo um movimento uniformemente variado. Já na horizontal, não tem aceleração. Então, é movimento uniforme. Então, olha só. O corpo tem velocidade constante nesse eixo, mas nesse eixo, ele vai variar a velocidade. Quando ele cai assim, ó, eu lanço ele, ele vai com velocidade constante nesse eixo ele vem aumentando a velocidade. E ele faz isso ao mesmo tempo. Ok? Então, no lançamento horizontal, no eixo X o movimento é uniforme. E no eixo Y, que é o vertical, é uniformemente variado. Esses dois movimentos se comportam de maneira independente. Como assim se comporta de maneira independente? Aqui, ó. Então, ele vai ir para frente e cair, mas ele vai cair como se ele estivesse caindo em queda livre. E ele vai para frente como se ele estivesse no movimento uniformemente variado. Entenderam? As equações do movimento uniforme, ir para frente e movimento uniforme. As equações do movimento uniforme permanecem as mesmas. As equações do movimento uniformemente variado permanecem as mesmas. São movimentos independentes, apesar de acontecerem ao mesmo tempo. Então veja, ó, ao mesmo tempo. Então o link principal aqui é o tempo. Tá ok? Se você está trabalhando com o movimento uniforme aqui, quer linkar ele com o movimento uniformemente variado, quer tirar ele daqui, opa, agora é o movimento uniformemente variado, o segredo é o tempo. O segredo é calcular o tempo, tá ok? Então olha só o que acontece no lançamento horizontal. Então, nesse eixo X, o movimento é uniforme. Então, se aqui tem V0 em X, essa V0 é a própria V0x. Por quê? Porque não existe velocidade em Y. Isso é um negócio bem contraintuitivo para alguns. O corpo se move só em X. Então, ele está se movendo. Olha o corpo se movendo assim, ó. Ele está se movendo em X, mas em Y não tem velocidade nenhuma. Então no início ele tem só velocidade em X. Opa, V0 é V0x. Só velocidade em X. Horizontal. Só tem velocidade horizontal. E a velocidade em x permanece sempre com o mesmo valor. Olha que esse vetor velocidade aqui tem o mesmo comprimento desse vetor velocidade. Então o valor da velocidade em x permanece sempre o mesmo. De novo, ele não altera a velocidade em x. Agora em y ele vai alterando a velocidade. Em x fica tudo igual, ó. Em x fica tudo igual. Sempre. 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 Agora em y, ele vai aumentando. Ele começa com 0, aqui não tem nada. Depois ele vem aumentandinho. Olha o tamanho que ele está aqui. Ah, professor, como é que eu descubro esse V aqui, ó? Por isso que eu te dei aquela aula que muitos devem ter achado, nossa, que aula chata. Porém, muito necessária. Como é que eu descubro o valor de V? Pega o VY e passa ele para cá, ó. Você vai ter o seguinte, ó. Vx, Vy e V. Eu vou passar o Vy para lá.
Temos um triângulo retângulo aqui. Pitágoras, né? Hipotenusa ao quadrado. É igual a vx quadrado mais vy ao quadrado. Nós já vamos retomar isso aqui, mas já vamos comentando. Então ele vai ter duas coisas. Uma altura. Essa altura é um ΔS em y. E um d, que é um ΔSx. Esse d é quando ele se deslocou no eixo x. Essa altura é quando ele se deslocou no eixo y. Tenta imaginar que eles são independentes, ó. Desloquei no eixo y, desloquei no eixo x. Ah, professor, se eu quiser fazer um movimento assim, desloque em x e y ao mesmo tempo. Seria isso, tá? Então, vamos olhar para esse movimento com um olhar de referenciais. Ele começa para a direita e logo após o começo ele já vai para baixo. Nós vamos colocar para a direita como positivo e para baixo como positivo. Tá? Então nós temos para baixo uma aceleração gravitacional que será positiva. Nós temos para baixo um deslocamento em y, que é a própria altura, que será positivo. E nós temos para baixo uma velocidade que será positiva. Velocidade em y. Quando ela começa a zero, mas ela vai existir. Ela vai começar a aumentar conforme o tempo vai passando. Para a direita nós temos um ΔSx, que ele será para a direita. Lembra que o corpo, ó, ele está se movendo para a direita e para baixo. Esse ΔSx é chamado de d. E nós temos para a direita uma velocidade em x, que também é positiva. Na verdade, novamente nós temos um movimento na qual tudo é positivo. E as equações são as mesmas equações. Ó, no eixo y, na vertical. Na vertical, ele tem um movimento uniformemente variado. Isso aqui é muito importante. O movimento uniformemente variado é aquele movimento cuja aceleração é constante. Então, na vertical, ele vai seguir as equações do movimento uniformemente variado. Quais são? A equação da velocidade, a equação da posição e a equação de Torricelli. Da velocidade nós temos V igual a V0 mais AT. Da posição, ΔS é igual a V0T mais A sobre 2, T quadrado de Torricelli. E agora vamos adaptar ao nosso movimento, ao nosso lançamento horizontal. A equação da velocidade. Bom, V, Y é igual a V0Y mais a aceleração, que é da gravidade, vezes T. Então, a aceleração aqui é da gravidade. Como ele não tem V0Y, ele só tem V0x, essa é a principal premissa. Eu devo colocar esse bem grande, V0y é igual a 0. Isso aqui é muito importante. Nós temos que Vy é igual a gt. E aqui o ΔS é o próprio h. H é igual a V0 vai ficar 0. Opa. E a gravidade é g. E aqui nós temos que V quadrado em y é V0y ao quadrado mais 2 vezes 10 vezes h. Opa, 10 não. Vamos deixar g mesmo. Isso vale 0. Vy ao quadrado é igual a 2 vezes gravidade vezes a altura. Temos aí as equações. Ok? No eixo x na horizontal, é movimento uniforme. Ele é mais fácil, tá? Só tem essa equação. ΔS é igual a VT. Então, ΔS, que é D,
Aí vai ficar Vx vezes t. Lembra que essa velocidade nunca muda, porque é um movimento uniforme. Não vai mudar. Primeiro, vamos lá, algumas coisas que são interessantes aqui. Primeiro que o movimento é parabólico. O nome desse movimento é parábola. Segundo, no lançamento horizontal, a velocidade do eixo horizontal é constante durante todo o tempo. Olha o que está escrito aqui. A velocidade horizontal é AX, não vai mudar. Olha como o Vx sempre permanece do mesmo tamanho. Ele nunca muda. A aceleração é constante durante todo o movimento, mas lembra que ela é só na vertical. A velocidade resultante pode ser obtida em qualquer instante através do Teorema de Pitágoras, assim como nós vimos isso aqui, ok? Vamos lá. 4 da FEI São Paulo. Uma esfera de aço de massa 200 gramas desliza sobre uma mesa plana com velocidade igual a 2 metros por segundo. A mesa está a 1,8 metros do solo. A que distância da mesa a esfera irá tocar o solo? Como é que eu monto esse tipo de exercício? Primeira coisa, você vai separar em duas partes, vertical e horizontal. Você vai ver o que você tem. Vamos lá. O que eu tenho na vertical? A massa não vai importar, a gente já discutiu isso na aula anterior. Ela desliza sobre uma mesa com velocidade de 2 metros por segundo. Essa velocidade é puramente x. Então, Vx é 2 metros por segundo. Vy, por definição, V0y é igual a zero. Então, a ideia do lançamento horizontal é que V0y é igual a zero. A gente já tinha discutido isso gigantesco aqui, ó. Ok? Então vamos. Aí, ele fala pra gente o seguinte. A mesa está a 1,8 metros do solo. Esse 1,8 é uma distância vertical. H, que é ΔSy, é igual a 1,8 metros. A gravidade para baixo, 10 metros por segundo ao quadrado. Ele quer saber a que distância da mesa a esfera irá tocar o solo. Ele quer saber ΔSx, que é igual a d. Então, separei na vertical e na horizontal. E o meu agente que linka um movimento com o outro, então o agente que linka um movimento com o outro é o meu tempo. Então, vamos ver se eu tenho alguma equação que me consegue esse tempo. Como ele não falou de velocidade final aqui, eu vou usar essa aqui, ó. Tá? V0 vale 0, V0y. ΔS é H, que é 1,8. Ficar H, né? Vou deixar aqui H, que é GT quadrado sobre 2. Então vai ficar 1,8, a gravidade que é 10, vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Se eu passar o 2 multiplicando lá, vai ficar 1,8 vezes 2 é igual a 10t quadrado. 3,6 é igual a 10t quadrado. T quadrado é igual a 3,6 dividido por 10, que é igual a 0,36. O quadrado vai passar a raiz. T é igual a 0,6 segundos. O tempo que ele vai demorar para chegar ao solo, aqui, é um tempo de 0,6 segundos. Mas ele quer saber a distância que irá tocar o solo. Então, agora você vem para o outro eixo. ΔSx é V vezes t. A velocidade dele é 2 e o tempo 0,6. 1,2 metros. Tá lá. Agora o lançamento oblíquo. De novo, vale as mesmas relações do princípio da simultaneidade de Galileu. Então, é como se eu tivesse falado da mesma coisa. A diferença é que agora V0y não é zero. Tá ok? E tem alguns segredinhos que começam a aparecer, porque ele vai ter uma velocidade y na subida
E na descida? Começa a ter alguns segredinhos. Por exemplo, nesse lançamento oblíquo, olha o que acontece. Vx é sempre constante. Olha o tamanho disso aqui, 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 olha o tamanho disso aqui. Ele sempre será constante. Ok? Então, Vx vai ser uma constante. Porque no movimento x, teremos novamente em x, ou seja, na horizontal, teremos um movimento uniforme. Novamente, em x, movimento uniforme. Em y não, ó, ele tem uma velocidade em y, depois ele vai diminuindo, daí ele zera. Aí ele vem aumentando, aí ele vem aumentando. Nesses dois pontos de mesma altura, essa velocidade em y tem o mesmo tamanho dessa velocidade em y. Na verdade, isso aqui é um movimento assim, ó. Tá? Em y ele faz isso, ó. Em x ele faz isso. Se eu unir os dois, eu tenho isso. Então continua sendo aquele movimento, aquele lançamento vertical. Quem entendeu bem o lançamento vertical aqui, mata a pau. Só lembra que ele acontece ao mesmo tempo movimento uniforme, movimento uniformemente variado. Então, pontos de mesma altura vão ter a mesma velocidade em módulo. E aqui, ó, v ao quadrado é igual a vx ao quadrado mais vy ao quadrado, como havíamos visto há pouquíssimo tempo aí atrás. Aqui, ó. Essa relação aqui. Voltando. Agora, nesse movimento, nós vamos adotar um referencial para cima positivo, porque ele começa para cima, e para a direita positivo. Dessa forma, na vertical, nós temos um G, gravidade para baixo, que vai ser negativa, um ΔS, que é a altura, para cima, será positivo, e uma velocidade para cima, que será positiva. E para a direita positivo, na horizontal, nós vamos ter, para a direita, nós temos o ΔS, que é igual a D. Então, ΔS x é positivo. E nós temos uma velocidade x, que é positiva e nunca muda, né? Então, constante essa velocidade em x. O vetor velocidade inicial pode ser decomposto. A gente já fez decomposição de vetores. Eu tenho um vetor velocidade inicial aqui. Eu vou decompô-lo. Vou colocar ele numa caixinha. Lembra daquela caixinha? É que ele vai ter me dado um ângulo. Eu vou fazer do início da caixinha até a extremidade. Do início do vetor até a extremidade da caixinha. Aqui é V0x, aqui é V0y. Quando ele te deu o V0, você pode usar essa relação entre seno e cosseno para descobrir V0x e y. Você pode montar um triângulo assim, ó. Alfa, V0x, V0, V0y. Seno de alfa é cateto oposto pela hipotenusa. Seno de alfa é V0y sobre V, de forma que V0y é V seno de alfa. E o cosseno de alfa é o cateto adjacente pela hipotenusa. Lembra que se esse é o oposto, esse é o adjacente. Então, o cosseno de alfa vai ser V0x sobre V0. Isso aqui é V0. V0x vai ser V0, cosseno de alfa. Pronto. As equações. Movimento uniformemente variado. V igual a V0 mais AT. ΔS é igual a V0T mais A sobre 2 vezes T quadrado. E V quadrado é igual a V0 quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS.
Como eu disse, não decore as próximas equações, mas saiba essas. Ela vai ficar no movimento em y, onde é um movimento uniformemente variado. Vy é igual a V0y mais gt. Aqui, ΔS é h, é igual a V0yt mais g sobre 2t quadrado. E v quadrado y é igual a V0y ao quadrado mais 2 vezes g vezes ΔS. O que eu fiz? Peguei as equações e troquei. G por A, ΔSy por H. Foi o que eu fiz. E no movimento no eixo x, que é um movimento horizontal, eu tenho que ΔSx é igual a Vx vezes t, e esse ΔSx a gente chama de D. É igual a Vx vezes t. D por quê? Só para você imaginar que durante esse movimento, eu chamo isso aqui de H. Isso aqui de D. Eu fiz aí um pedacinho do movimento para vocês. Olha lá. 5. Um lançador de granadas deve ser posicionado a uma distância D da linha vertical que passa por um ponto A. Esse ponto está localizado em uma montanha a 300 metros de altura em relação à extremidade de saída da granada. Então ele, pum, vai lançar a granada. Pum. Pum. A velocidade da granada ao sair do lançador é 100 metros por segundo. Isso aqui é V0. A gente vai ter que decompor ele em x e em y. E forma um ângulo alfa com a horizontal. E a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado e todos os atritos são desprezíveis, ou seja, não está no vácuo. Para a granada atingir o ponto A somente após a sua passagem pelo ponto de maior altura, então ele vai atingir esse ponto A somente após a passagem pelo ponto de maior altura. Ele tem duas opções. Ou ele atinge o ponto A assim, depois ele cai, ou ele vai assim e bate no ponto A. Então ele atingiu o ponto A após ter passado pelo ponto de maior altura, após ter passado por essa região, que é a região de maior altura. Região essa, diga de passagem, que aqui na região de maior altura, Vy vale 0, tá ok? Então, a distância D deve ser D. Dzão, ó, que é o que ele acabei de mostrar para vocês assim. Ele quer saber quanto vale, ele deu o valor de cosseno e seno. Senhores, primeira coisa. Ele tem uma velocidade aqui, que V0, que é 100 metros por segundo. Aqui, ó, você põe numa caixinha. E você tem os dois resultados de V0x e V0y. Só que a gente já sabe que V0x é igual a V0 vezes o cosseno de alfa. Tá aqui, ó. Que é 100 vezes o cosseno de alfa que está pronto, 0,6. Eu nem preciso saber quanto vale alfa, não fica batendo isso na tua cabeça, não. Não fica, desculpa, batendo nessa tecla, não. E V0y é V0 vezes o seno de alfa. Então é 100 vezes 0,8, que é 80 metros por segundo. Tá, e daí? Bom, o link entre o eixo x e o y é o tempo. Então eu vou usar uma equação que envolve essa distância e o tempo. O que ele não fala aqui é de velocidade final. Quando não fala de velocidade final, ΔS é igual a V0t mais A sobre 2 vezes t quadrado. Então nós temos o seguinte, ΔS é 300 metros, para cima, positivo. V0 está para cima também, V0y, parece que aqui é 100, eu me confundi com minha própria notação. Aqui que é 100 metros por segundo, V0y, 80. Mais aceleração, que é 10, opa, mas a aceleração é para baixo, né? G é menos 10.
Então vamos brincar com essa equação aqui. Vamos passar o 10 sobre 2 aqui, dá 5. Vai ficar 5t ao quadrado. O 80t passa para lá, menos 80, esse aqui passa mais 5. Menos 80t mais 300, que o 300 continua, é igual a zero. Pessoal, o que faz quando chega aqui? Não tem o que fazer, né? Bhaskara na veia. Então, que é a... Vamos simplificar ela primeiro, vamos simplificar. Vamos dividir tudo por 5. Dos dois lados. 5 por 5 dá 1. Menos 80 por 5 dá menos 16. 30 por 5 dá 60. Ok? E vai dar zero aqui. Então, nós vamos usar Bhaskara. Lembra dos coeficientes A, B e C? Quem não lembra, ainda estamos trabalhando logicamente no eixo vertical. Daqui a pouco a gente vai para o horizontal. Geralmente é assim, se ele pergunta do horizontal, você começa no vertical. Geralmente, nem sempre, tá? Quem não lembra de Bhaskara vai dar uma olhadinha lá na aula de matemática ou, se quiserem seguir o baile aqui com a gente, fiquem à vontade. Esse é um exercício tanto quanto complexo, mas que, dado a complexidade do nosso assunto agora, a gente tem que fazer um desse também, né? Dar um tapinha mais forte. Então, vamos usar Bhaskara. Não é x que queremos. Ah, professor, só consigo fazer com x. Não, agora a gente quer t. É menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Então vamos calcular primeiro esse delta. Nem vamos usar isso aqui. Vamos calcular o delta primeiro. Delta é b ao quadrado menos 4ac. Delta é igual a b, que é menos 16, ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 1 vezes o c, que é 60. 16 vezes c, 16 é 256, menos 4 vezes 60, 6 mais 6, 12 mais 12, 24, 240. Temos um delta de 16. Agora sim, t é menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. Então vai ser menos o b, que vale menos 16, mais ou menos a raiz de 16 dividido por 2 vezes o a, que vale 1. Vamos ter dois t's. Um t', menos com menos dá mais 16, mais a raiz de 16, que é 4, sobre 2, e um outro t, que é 16 menos 4 sobre 2. Vai dar 20 sobre 2 aqui, vai dar 10 segundos. Aqui dá 16 sobre 4, dá 12 sobre 2, dá 6 segundos. Tá, mas qual o tempo que eu uso? Aí que está o segredo. Para que a granada atinja o ponto A somente após a sua passagem pelo ponto de maior altura. Aí vem a pergunta para o cara, por que ele tem dois tempos? Pessoal, olha para cá. Ele vai passar pela altura de 300 duas vezes. Aqui nós temos uma altura de 300, mas aqui também temos, ó. Quando você faz um lançamento, vamos pensar só no lançamento vertical. Duas vezes ele passou por essa mesma altura. Aqui a altura, sei lá, 2. Passou pela 2, voltou a passar pela 2. Quando você lança assim, ele também passa duas vezes. Só que ele quer após a passagem pelo ponto de maior altura. Após a passagem, aqui vai ser o menor tempo e aqui vai ser o maior tempo. Então ele vai querer o maior tempo, porque ele já passou pelo menor tempo. O maior tempo que ele tem é 10 segundos. Você vai ignorar esse aqui só porque ele quer que você já tenha passado pelo ponto de maior altura. E aí, você vai para o eixo horizontal. Onde? Ficou feio aqui. Você merece algo melhor. Você é uma pessoa especial. Agora no eixo horizontal ele quer D. Delta Sx é igual a Vx vezes T. Vx. Ó, Vx é sempre igual. Ela sempre permanece constante, ó, Vx. Sempre, ó. Sempre do mesmo tamanho.
Então Vx é o V0x, que é, 60, vezes o tempo que é 10, 600 metros. Complicadinho esse, né? Esse já dá uma puxada a mais. Mas, pessoal, o Enem também cobra exercícios com maior complexidade. Não dá pra gente chegar aqui e ficar só te passando ali os cachorrinhos mortos. Não. Vão cair exercícios mais complexos como esse também. Vão cair esses exercícios um pouquinho mais elaborados, tá ok? Então, bola pra frente. O bom da aula de vídeo é que você pode rever eu fazendo esse exercício. E o que eu aconselho vocês é dar um pause e tentar fazer. Quem já sabe Bhaskara. Quem não sabe Bhaskara, espera o professor... Vai anotando, ó. Quando o professor de matemática explicar Bhaskara, eu volto pra cá e tento refazer esse exercício, tá ok? Não é um exercício tão trivial, mas é um exercício que vale muito a pena fazer. Porque ele pode ser diferencial pra você. Porque poucas pessoas saberão fazer esse exercício. Para quem quer os cursos mais concorridos, vocês também têm que fazer os exercícios mais complexos. E não pode deixar passar nada, tá ok? Senhores, obrigado pela atenção de vocês e até a nossa próxima aula.